Vamos chegando aí, estamos chegando no final da nossa série de vídeos From MVC to VIPC. Hoje o tema tá filé, viu? A gente vai conversar sobre, Protocol Oriented Programming, programação orientada a protocolo. Tema muito bom de se aprender para agregar conhecimento na sua carreira. Dependency Injection, ou seja, injeção de dependência. E o Factory Design Pattern, certo? Então hoje vai estar muito bom. Só cola aí, vamos. E falar com vocês que esse finalzinho, esses últimos 3 vídeos, principalmente o de hoje e o da próxima semana, que é o de testes unitários, considero os 2 vídeos mais legais, mais importantes de toda a nossa série. A gente conversou sobre muita coisa legal, porém esses 2 é o que começa a diferenciar um desenvolvedor pleno de um desenvolvedor sênior, que é esse bom conhecimento de arquitetura de software, e isso tem tudo a ver com arquitetura de software. Então bora lá, vamos que vamos, tirar o vídeo aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai conversar disso, vai faltar testes unitários e a mudança de arquitetura para VIPC. Show de bola. Já vou marcar aqui. Beleza, galera. Quem não conhece programação orientada a protocolo, eu recomendo fazer uma leitura aí antes de começar o vídeo, pelo menos para se inteirar. Mas a ideia é simples. Ela não é um paradigma de programação contrário à programação orientada a objetos. Não é um ou outro. Na verdade, a programação orientada a protocolos, ela vem com uma evolução, certo? Ela vem com uma evolução da programação orientada a objetos. Por quê? Porque a gente deve usar protocolos e ter boas formas de usar esse protocolo no seu dia a dia. Bons princípios, certo? E ao usar o POP, né, a gente ganha abstração, testabilidade, separação de responsabilidade, injeção de dependências e reusabilidade. Então, galera, isso daqui, olha esses 5 ganhos que a gente tem, isso é coisa demais. Isso é coisa muito importante que diferencia um projeto de má qualidade técnica para um projeto de boa qualidade técnica. Então, testabilidade, nem adianta falar a importância disso. Para ter testabilidade boa, a gente precisa fazer injeção de dependência. E a gente só consegue fazer injeção de dependências se a gente começa a usar protocolos e indo mais, né, não parando só no uso de protocolos, mas a gente começa a organizar nosso código em torno de protocolos. Reusabilidade, que é uma coisa ótima, certo? Que permite que o nosso código ao longo do tempo ele não aumente tanto, né, que a gente consiga criar classes reutilizáveis. E por aí vai. Nosso código fica flexível, manutenível e limpo também. Então, só mostrar um exemplo básico aqui. Então, por exemplo, uma classe carro, né? Isso aqui é um objeto, certo? Um carro, ele tem aqui, função de mover, função de trancar e a função de destrancar. Tranquilo, né? Vamos pegar só esse exemplo aqui. Só que isso aqui não está orientado a protocolo, certo? Então, o legal é a gente criar protocolos. Então, por exemplo, o carro ele se move, mas não é apenas o carro que se move. Tem vários tipos de transporte ou de outros tipos de objetos que também se movem, né? Vamos pensar que o nosso aplicativo ele vai encarar esse problema um dia, de tratar diferentes tipos de transporte e que todos eles movem. Então, a função de mover, ela não é apenas do carro, ela é uma habilidade de vários outros transportes. Então já fica aí uma ideia. Trancar e destrancar também, eu posso ter, por exemplo, um cofre, eu posso estar trabalhando aqui com um gerenciador de objetos pessoais, por exemplo,
em que eu cadastro nesse aplicativo um carro, um cofre, a sua casa, que tudo isso é inteligente. E eu tenho a função de trancar. Pô, eu consigo trancar o carro, eu consigo trancar minha casa, eu consigo trancar o cofre. Então, também não é específico apenas do carro. Então, isso também é uma habilidade que é legal fazer isso orientado a protocolo. Então, aqui, ó, isso aqui à direita já é indo para a programação orientada a protocolo. Eu crio protocolos. Eu tenho um protocolo movable, eu tenho um protocolo lockable. Então, percebe-se também o nome, né? A nomenclatura é legal quando for tipo habilidades, né? O seu objeto ele tem habilidades, esse protocolo ele termina com able, ou seja, ele é lockable, certo? Então, o carro, assim como qualquer outro objeto trancável, vai poder implementar esse protocolo. O carro, assim como qualquer outro objeto que se move, vai poder usar o protocolo movable, certo? E aí ficaria assim a implementação, né? Essa primeira parte aqui. Então o carro ele vai implementar o movable e o lockable, certo? E aí vai ter as propriedades que vêm, né, do protocolo. Is locked, vai ter a função lock, vai ter a função unlock, vai ter a função move, que vem do movable, e a propriedade, foi mal pessoal, propriedade position, certo? E aqui é só um detalhe que a gente não vai entrar muito nisso agora. Essa propriedade ela é duplicada porque já que essa propriedade está no protocolo, ela é as duas são só do tipo get, ou seja, eu não consigo alterar o valor, certo? Então eu preciso fazer uma variável espelho e além disso variável que está encapsulada, ou seja, ela é private. Aí sim eu consigo mudar o valor dessas duas e ao mudar essas duas eu consigo, na hora que for utilizar essas duas variáveis em um outro objeto, elas já vão pegar um novo valor. Mas enfim, vamos ver na prática aqui no nosso caso como é que vai ser essa aplicação do POP. Se vocês quiserem aqui, isso aqui é um resuminho meu. Vocês mandam mensagem aí nos comentários que eu respondo. Tem um vídeo da Apple muito bom também, da WWDC, que eles falam sobre POP. Então vamos lá, pessoal. Já olhando o nosso código aqui, repara que minha view controller ela usa herança, isso é péssimo. Então ela usa a função, por exemplo, ela usa de quê? Acho que é do teclado, de mudar de uma caixa de texto para outra, talvez seja isso. Eu estava achando que era alerta. O uso de um alerta. Eu acho que aqui tem função para mostrar tipo um alerta em todas as controllers. Mas enfim, não estou achando. Ok. A nossa controller, ela não é orientada a protocolo. Beleza. A nossa view model, ela não é orientada a protocolo. Ou seja, a minha view controller, ela tem uma referência direto da minha view model. A minha view model tem uma referência para o objeto da coordinator, né? E também para o objeto da service, né? E isso, pessoal, essa comunicação entre objetos, que aí eu falei que o POP ele é a evolução da programação orientada a objetos, né, do OOP, porque isso é ruim, esse é um lado ruim da programação orientada a objetos. O código fica acoplado, né? E a gente tem que fazer o nosso código ser coeso, não acoplado. Então, vou até colocar aqui um comentário, ó. Aumentar coesão, diminuir acoplamento. Depois vocês façam uma leitura sobre também. O acoplamento é quando um objeto depende de outro objeto, ou seja, a minha Home View Controller,
ela depende hoje desse objeto da classe real, né? Ela depende dessa classe aqui da HomeViewModel. E isso não é legal, porque a gente pode ter uma mudança um dia, precisar mudar o comportamento da ViewModel e isso impactar na minha ViewController. Essa manutenção ser difícil. Sendo que a ViewController, ela acessa a ViewModel, deixa eu ver, por exemplo, ela avisa a ViewModel, cadê minha ViewModel? Aqui, ó, ViewModel, Setup ViewModel, ela acessa uma função da ViewModel, duas funções, isso mesmo, ela chama duas funções da ViewModel. Ela não precisa saber os detalhes dessas funções. Os detalhes que eu quero dizer é a implementação dessas funções. E como a minha ViewController ela conversa diretamente com o objeto, é como se ela soubesse. Eu gosto de dar um exemplo que objeto e protocolo é como se fosse cargo e empregado, né? E um trabalhador. Por exemplo, o seu mecânico, você tem um carro, você tem um mecânico. Você só tem um mecânico ali, ó. Você vai toda vez nele e isso você depende dele, certo? Se algum dia acontecer alguma coisa com ele, ele mudar de cidade, você vai ficar na mão, porque você dependia exatamente dele. E quando a gente fala de começar a trabalhar com protocolo, é começar a enxergar aquilo que a sua classe precisa, né? Aquilo que seu objeto precisa, ou seja, aquilo que eu preciso, como cargo, como responsabilidade. Eu preciso arrumar meu carro. Não me importa quem vai arrumar meu carro, se é o mecânico A, se é o mecânico B, se é o mecânico C. Eu só preciso que esse mecânico implemente a função arrumar carro. Entendeu? Então, quando a gente fala de protocolo, a gente define cargos, né? Responsabilidades. Então, protocolo mecânico. Então, é como se eu, Lagosta, eu tivesse uma referência ao protocolo mecânico. E não a classe mecânico, sei lá, Carlos. Se tiver alguém que chama Carlos, aí vai ficar P, hein? Entendeu? Então, na minha classe, eu não vou ter uma variável mecânico assim, mecânico Carlos. Eu não vou ter isso, porque eu vou estar acoplado, eu vou ser dependente do Carlos. Entendeu? Na verdade, eu vou ter uma variável assim, ó. E aí eu vou fazer injeção de dependência no momento que eu vou falar que vai ser o mecânico Carlos, depois eu vou falar que vai ser o mecânico Pedro, depois quem for que seja, entendeu? Então, usar protocolos, programação orientada a protocolos, nada mais é do que a gente trabalhar com responsabilidades. Então, isso é ter um código coeso. Então, vamos lá. Vamos começar pela nossa ViewModel, que ela é a mais interessante, né? A classe mais importante, onde está a nossa regra de negócio. Então, eu crio um protocolo, HomeViewModeling. Eu gosto de usar esse padrão de as classes de uma arquitetura MVVM, de um Viper, elas terminam com ING. Beleza. E repare uma coisa, pessoal. Como lá na... Deixa eu ver qual que foi. Encapsulamento. Eu acho que foi na aula de Clean Code. Lá no papo de Clean Code, a gente falou sobre encapsulamento. E o encapsulamento, nesse caso, ele vai ajudar muita gente. Por quê? Porque tudo aquilo que for público... O que é público aqui? Bom, essas propriedades são todas privadas. Esse delegate é público, essa função é pública, essa função é pública. Bom, todas essas funções estão num private extension, então tudo isso aqui é privado. Bom, o que é público é só isso daqui, ó. Certo? Então, aquilo que é público
eu coloco no protocolo, certo? Então lembra, tipo assim, no exemplo de responsabilidade, ao invés da minha controller ela depender desse objeto, isso é ruim, depender de algo físico, né, algo concreto. Ela precisa depender, ela precisa de responsabilidade, porque não importa para a minha controller quem que implemente. Pode ser a Home View Model, um dia pode ser a Home View Model 2, outro dia a 3, e vai mudando, né? Quem trabalha aí no aplicativo sabe que as coisas estão sempre mudando. Então, criei o protocolo, show de bola. A minha Home View Model ela vai implementar esse protocolo, Home View Modeling, show de bola. E aí que está a grande mágica agora. Ao invés da minha View Model, ela né, da minha control ser acoplada com a View Model, igual no exemplo do mecânico, ó, agora a minha propriedade vai ser do tipo do protocolo. E aí vai dar um erro, pessoal. Vou colocar aqui um iPhone e tal. Vai dar o erro porque essa propriedade ela precisa ser inicializada. Ela não tem valor. Então eu poderia fazer isso aqui. Bom, eu falei que é do tipo do protocolo e já inicializei com o objeto. Aí vai parar o erro. Beleza, isso daqui a gente usou o protocolo, mas a gente não está tendo nenhum ganho, porque a gente não está aumentando manutenibilidade, testabilidade, a gente não consegue usar injeção de dependência. Mas vou deixar assim por enquanto. Aí eu vou fazer na service, vou fazer na service também. Vou criar aqui, ó, protocolo home servicing, certo? Repara que tem duas funções, uma é privada, então repetindo, aquilo que é público provavelmente deve estar no seu protocolo. Então aí eu também reforço, né, a importância de fazer encapsulamento bem feito. Porque se eu tirar o private aqui, não quer dizer que eu tenho que colocar essa função aqui no meu protocolo. Por quê? Porque essa função não é para ela ser pública. Ela é para uso interno apenas. Quem consome minha service não consome essa função. Entendeu? E eu vou precisar passar isso aqui para cá. E aí, a minha classe, o meu objeto vai agora ser orientado a protocolo. Então, fiz na ViewModel, fiz na minha service. Beleza? Então, a primeira parte é essa. Criar protocolos para os nossos objetos. Ok? E agora é a parte mais importante, né? Que é a hora que a gente faz a injeção de dependência. Então, é o seguinte. Vamos voltar lá na nossa controller. Eu não posso fazer isso aqui, porque isso aqui eu não tenho os ganhos de usar pop. Aí vai dar aquele erro. Certo? E aí eu vou ter que pedir no init, cara. Eu vou ter que pedir no init essa ViewModel. Então, isso é a injeção de dependência. Eu vou falar, ó, para ser criada a Home View Controller, para eu criar a Home View Controller, eu tenho que injetar uma ViewModel, entendeu? Então, self.viewModel recebe ViewModel. Show de bola. Ele vai dar um erro, tem que dar um require aqui. Acho que precisa de um super init também. Acho que precisa. New. Então, para eu criar minha Home View Controller, ela precisa de uma ViewModel, né? Ela precisa
de um objeto que implemente essas responsabilidades, né? Então é aquilo. A minha controller, ela não conversa mais com a Home View Model, ela conversa com um protocolo, porque para ela não importa o objeto que vai implementar esse protocolo. Hoje é a Home View Model, pode mudar logo logo. Beleza. E aí no lugar que cria a minha Home View Model, vai dar um erro. Private let, aí eu preciso colocá-la na minha View Model, que é do tipo anyObject, porque isso vai dizer que quem assina esse protocolo é uma class e não uma struct, certo? Vamos ver. Legal, deu certo. Então, show de bola. E agora vamos fazer a mesma coisa aqui para a nossa service. A gente criou o protocolo, fez a classe ser orientada a protocolo, certo? Então, eu também vou ter que mudar aqui, igual eu fiz na home. E já vou fazer para o coordinator também. Então, vamos lá para o coordinator. O coordinator tem duas funções públicas. Legal. Então, bora lá. O que a gente já fez? Protocol, home coordinating. Coloco o que é público desse objeto. Legal, né? Beleza. Opa, coloquei igual. Push details information screen. É o mesmo nome, gente? Que isso? Ó. Eu colei aqui. Faço meu coordinator. Na verdade, eu não vou colocar, não vou implementar o protocolo, para vocês verem um erro que vai dar. Beleza. E aqui, como eu fiz na controller, ao invés de criar o objeto concreto, eu vou falar que essa propriedade é do tipo home servicing. E o coordinator é do tipo home coordinating. Beleza. E mesma coisa. Como essas propriedades não são inicializadas aqui dentro, certo? Eu preciso criar um init. E lembre-se que o tipo pedido no init vai ser do protocolo, sempre. E o outro é o coordinator. O tipo do protocolo, né? Show de bola, pedindo init. Estou fazendo injeção de dependência. Legal, né? E aí vai dar um erro. Ah, esse daqui eu vou precisar mudar. Vou precisar mudar. Então, pessoal, agora a gente vai precisar fazer a nossa factory. Por quê? Como a gente conversou no dia de MVVM, a nossa controller mantém uma referência para a nossa viewModel. Cara, vocês me desculpem, mas eu gosto muito do Paint. Né? Só para ficar visual. A nossa controller tem a nossa viewModel, tem a nossa service, tem o nosso coordinator. A nossa arquitetura está assim, né, pessoal? ViewController comunica com a viewModel. A viewModel tem uma referência para service.
e uma referência direta para o coordinator. E aí a gente tem uma referência fraca. Lembrem-se do segundo papo que a gente falou de memory leak, certo? Do segundo dia. A ViewModel tem uma referência fraca para a ViewController. E o Coordinator também tem uma referência fraca para a ViewController, certo? Então, nossa arquitetura está assim. Então, isso que está dando erro aqui, ó, é na hora que eu vou injetar a controller no Coordinator, porque o Coordinator tem uma referência para a ViewController. Aqui, ó, ele tem uma referência para a ViewController. E eu preciso injetar esse valor. Então, eu estava fazendo isso na função setupCoordinator. Que ele pega o delegate, né? O delegate nada mais é do que essa referência para controller. Ou seja, a ViewModel ela tem uma referência para controller no delegate. Então, ele pega esse delegate e coloca aqui na controller. Então, isso aqui não está legal. Então, é aqui que vai entrar a factory, certo? Então, vamos criar aqui, ó, new file, home factory. A nossa factory ela é um design pattern, pessoal, que é responsável única e simplesmente criar um objeto. Então, vai chamar, pode ser um enum, não precisa ser um objeto, entendeu? Porque é muito simples. Home factory. Já que é o enum, eu vou ter que usar uma função estática. Make view controller. Não, vou colocar make model, que vai me retornar uma YViewController. Entendeu? E aqui que eu vou fazer tudo, ó. Eu vou criar a minha service. Então, só repetindo, pessoal. Dê uma lida muito simples sobre Factory. Eu recomendo. É muito simples. É só um lugar, é só uma função que tem nesse enum. E essa função é única e exclusivamente para criar a service, a ViewModel, o coordinator e a controller. Ou seja, os objetos do meu MVVMC. Então, eu começo pelo último do meu desenho. Por que eu começo pelo último? Porque eu vou precisar injetar, esse precisa existir para eu criar esse. Esse precisa existir para eu criar esse. Então, eu vou criar a service, o coordinator, a ViewModel. Preciso criar a ViewModel porque para criar controller eu preciso injetar a ViewModel. Então, vai ser assim, ó. Beleza? Então, eu começo pela service. Show de bola. Depois coordinator. Show de bola. Depois minha ViewModel. Olha que legal. E aí, pessoal, agora para criar minha ViewModel, ela vai me pedir para isso aqui, ó, essa linha é a injeção de dependência. Então, preste bem atenção. A minha ViewModel, ela está pedindo para eu injetar um objeto que assine, que implemente o protocolo de servicing e o protocolo de coordinating. Porque não importa para a minha ViewModel qual vai ser o objeto que vai implementar. Não importa, para ela não liga. Ela só precisa saber que vai ter, né, que esse objeto vai seguir o protocolo, ou seja, que esse objeto vai ter a função getCarnivalData. Que esse objeto do coordinator vai ter a função pushDetailsInformationScreen ou showErrorAlert, certo? Então,
Injeção de dependência é muito simples. Tem uma frase que fala que é um conceito de $50 para uma prática de 5 centavos. Né? É em inglês a frase. Mas é isso. A prática é muito simples aqui, ó. Então, a minha service eu injeto, o meu coordinator eu injeto. E cacete. É que só tem um O aqui, ó. E aí, pessoal, vai dar um erro. Aqui, ó. Eu falo aqui, ó, que o argumento home coordinator, ele não conforma com o esperado home coordinating. Como assim ele não conforma? Pô, ele não conforma. E aí foi o que eu falei que eu não ia fazer, ó. Eu criei o protocolo, mas eu não falei que o home coordinator ele implementa esse protocolo. Entendeu? Então, eu preciso implementar o protocolo. Se eu quero injetar esse coordinator na ViewModel, por mais que a gente consegue ver que ele tinha as duas funções, eu sou obrigado a implementar esse protocolo, para o meu código saber que o Home Coordinator é um objeto que implementa o Home Coordinate. Então vamos voltar lá na nossa Factory. Vai parar de dar o erro. Agora eu criei a minha View Controller. Lembre que a minha View Controller ela vai pedir o quê? Ela vai pedir uma coisa. A minha View Model. Então, ó, então por isso que eu precisei criar os últimos primeiro, ó, Service, Coordinator, View Model, View Controller. E aí, pessoal, tá faltando uma coisa aqui agora. Já vou colocar retornando a controller. Tá faltando uma coisa. Se eu desse um play, né, se eu usasse essa factory e desse um play, não ia dar certo. Pensem aí o que é. O que está faltando. E tem a ver com essa função aqui, ó. Então, bora lá, vou falar. O que eu fiz? Eu injetei a service na ViewModel, né? Então, minha ViewModel já está com uma referência de service, né? Injetei o coordinator também. Nossa, que desenho horrível. Injetei o coordinator aqui, né? Injetei a ViewModel na linha 17 na controller. Porém, galera, ficou faltando isso daqui, ó. Porque com as injeções que eu fiz, a ViewController vai conseguir acessar a ViewModel. A ViewModel vai conseguir acessar a Service. A ViewModel vai conseguir acessar o Coordinator. Porém, a comunicação para trás. A ViewModel vai conseguir conversar com a Controller? O Coordinator vai conseguir conversar com a Controller? Não vai. Então, eu preciso fazer essa injeção também, ó. ViewModel.delegate recebe controller e coordinator.controller recebe ViewController. Então agora eu fiz toda a minha arquitetura, todo o grafo dela, né, na minha factory. Show? Não vou precisar mais do Setup Coordinator. Isso está sendo feito agora na Factory. Beleza. Não vou precisar mais isso aqui, ó. Atribuir o delegate para self. Já estou fazendo a Factory. E vou matar essa função. Só tem uma linha. Beleza, pessoal. E aí, o grande barato agora é o seguinte. Vamos lá no meu app delegate.
Eu estou usando Storyboard, é um projeto antigo, pessoal, então não está fazendo a criação de tela no meu App Delegate. Mas vamos supor que estivesse. Vamos supor que eu não tivesse um Storyboard. Eu ia precisar criar a minha First View Controller aqui, né? No App Delegate. Então, pessoal, como que eu vou usar a Factory? Bom, se eu quiser criar aqui na mão, ó, eu vou precisar criar View Model. Pô, aí eu vou precisar criar Service. Chato, né? Vou ter que criar tudo aqui. E vamos supor que tem um outro lugar, por exemplo, a tela de criação de conta também manda para a Home, para a tela Home. Eu precisaria repetir todas essas linhas aqui lá no coordinator da tela de criação de conta, né? Eu precisaria, porque eu vou precisar criar Home, então eu vou ter que criar o coordinator, eu vou ter que criar service, vou ter que criar view model, vou ter que injetar, certo? Vou ter que depois fazer a comunicação para trás. E aí, para eu não precisar fazer sempre isso, ou seja, para eu conseguir ter reutilização de código e mais segurança, né, em ter a criação da controller, da Home View Controller, fixada em apenas um lugar, eu posso fazer aqui, ó, let first view controller recebe home factory ponto make model. Olha que coisa linda, uma linha. Aí se eu quisesse mostrar ela, né? Window recebe o window. Acho que é assim, né? Window.root view controller recebe first view controller window make key invisible. Então, a factory nada mais é um aglutinador, certo? De criação de um módulo, de criação de uma cena, de uma scene. O que é uma cena? Uma cena é um conjunto de classes de uma tela, seja MVVM, seja Viper. Então vamos supor que fosse uma tela mais complexa, que eu tivesse alguns managers, outros services, aí eu tivesse que criar umas 13 classes. Bom, não dá para eu ter dois lugares no meu código que repete as mesmas 13, 15, sei lá, 20 linhas, certo? Então a Factory vem para colocar isso tudo em um lugar de uma maneira bem simples. E aí onde que eu quiser usar minha tela Home, eu só chamo a Factory, certo? Então, pessoal, vamos recapitular. A gente fez orientação a protocolo. Então, repare que a nossa view model está orientada a protocolo. Nosso coordinator está orientado a protocolo. Nossa service está orientada a protocolo. A gente poderia fazer também na controller, entendeu? Também é uma boa fazer na controller. Beleza? Na verdade, é uma boa fazer na controller quando o delegate, quando a gente não usa o delegate. Na verdade, quando a gente usa o delegate, mas o delegate ia chamar Home View Controlling. Ou seja, ao invés da View Model ter dois protocolos, um de comportamento e um de delegate, ele teria um de comportamento e o delegate dele seria o protocolo da View Controller. No fim dá na mesma. Você pode colocar um protocolo na controller e um na View Model, ou os dois na View Model, se você preferir, que é o caso aqui. Então a gente usou o protocolo, a gente fez injeção de dependência. Injeção de dependência nada mais é
do que colocar a sua propriedade do tipo do protocolo e pedir ela no init, certo? E a injeção de dependência, no próxima conversa nossa, vocês vão ver o superpoder que ela dá para nós. Qual o superpoder? Fazer teste unitário. Sem injeção de dependência, a gente não consegue fazer teste unitário. Por quê? Porque lá no teste unitário, a gente vai precisar criar uma classe fake, né? Um spy, por exemplo, da service. E aí eu vou criar lá, ó, class home service spy. Aí ele vai implementar esse protocolo. Então repara aqui, ó, que ele vai reclamar. Reclamou. Vou colocar nada por enquanto, que não é aula de, não é um papo de teste unitário, mas eu posso implementar, olha para vocês verem, essa classe fake na minha ViewModel. Olha, repara que não tem nenhum erro no projeto, sendo que eu não estou usando a service mais, eu estou usando essa classe spy aqui, ó. Então isso lá no teste unitário essa habilidade vai permitir a gente fazer todos os testes unitários possíveis, certo? Então a gente fez injeção de dependência na controller, na ViewModel, na service não precisou porque ela não tem propriedade, né? E no coordinator ela não tem propriedade, ela não tem dependência, ela só tem essa propriedade de comunicação para trás, que no caso é a controller. Então também não precisamos de injeção de dependência. Injeção de dependência é quando a gente injeta esse objeto que a gente vai acessar ele, ou seja, a ViewModel, ela precisa acessar a service e chamar uma função dela, essa comunicação para frente. A ViewModel, ela precisa acessar o coordinator e chamar uma função. Agora, quando é a comunicação para trás, aí a gente não consegue injetar, porque senão a gente cai numa condição impossível, né? Olha para você ver. Para criar controller, eu preciso de uma ViewModel. Para criar ViewModel, eu preciso de um coordinator. Para criar o coordinator, eu preciso de uma ViewController. É o problema da escada impossível, né? Tipo essa. Então, nesse caso, a gente injeta dessa forma aqui, ó. Beleza? Pessoal, é isso. Hoje o papo foi longo, mas era necessário, é muita coisa. Se precisar, ver o vídeo mais de uma vez, ler sobre POP, ler sobre Dependency Injection, ler sobre Factory Design Pattern e rever o vídeo. São conceitos importantes, simples, porém precisam, né, de um pouco de estudo e também de prática. Então eu tentei trazer um pouquinho ali de teoria, mas principalmente prática. Beleza? Então, aquele abraço para vocês. Só dá um valeu!